Oi, vamos que vamos! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Pense Duas Vezes. Esse podcast que foi idealizado para gerar debate sobre questões históricas, políticas, sociais e atuais. Sim, eu sou Arte e no episódio de hoje vamos falar do tapão de dedos que Will Smith deu na cara do Chris Rock domingo no Oscar. Gente, o que foi aquilo? Sério? Meu Deus, eu não tava esperando uma atitude dessa. Na hora, eu nem sei. Eu fiquei chateado pelo que aconteceu, né? Porque, de uma certa forma, o fato dele ter ganhado o prêmio de melhor ator foi o segundo evento importante da noite depois dessa cena que a internet parou para discutir. Will Smith agiu certo? Eu, sinceramente, não consigo me posicionar de forma positiva por enquanto sobre isso. Apesar de, em vários sentidos, a atitude do Will ter sido compreendida. E eu digo compreendida, mas no sentido que foi tão interpretativo o que aconteceu, tudo acaba chegando na subjetividade dele. Principalmente da Jada Pinkett Smith, né, que é a mulher dele, enfim, da família deles no total. E isso alcança as pessoas de diversas formas. Eu sei que é interessante de falar sobre esse assunto que está em alta e que provavelmente você queira entender agora o que eu tenho para dizer sobre isso, mas é que para hoje eu tinha prometido que o episódio seria sobre racismo estrutural e vai ser. E tu ainda vai ter a oportunidade de entender lá no final essa história do Will Smith com Chris Rock também. Fica aí, vem comigo. Pois bem, quando a gente fala sobre racismo, existe várias formas de classificação. Existe o racismo aversivo, racismo ambiental, racismo recreativo, racismo cultural, racismo religioso, racismo ambivalente, etc, etc, etc. Para a gente poder compreender racismo estrutural, a gente precisa compreender que ele é diferente da análise do racismo institucional e do racismo numa percepção individual. Mais uma vez, né, aqui nesse podcast me amparando ali nos estudos lá na tese do Silva Almeida. Ele coloca o racismo nessas três concepções: a concepção individual, a concepção institucional e a concepção estrutural. O racismo individual é quando o racismo é entendido como um fenômeno psicológico, comportamental. Por ser entendido dessa forma, as pessoas acabam acreditando que o racismo é uma questão de pessoalidade. Não existe uma sociedade que é racista, mas sujeitos que são racistas individualmente. Nesse sentido, o racismo acaba sendo lido como algo problemático, sim, porque ele é feio, né? Ele é antiético, é antiético odiar as pessoas pelo grupo ao qual elas pertencem. E é mesmo. Esse olhar sobre o racismo não inibe ele de julgamento negativo, né? E as pessoas acreditam que o único meio de combater o racismo é esse, é combatendo o preconceito e a discriminação através de denúncias, processos e, enfim, recorrendo ao meio jurídico para penalizar os indivíduos que são racistas. Dentro dessa concepção individualista, não se compreende que o racismo é maior que o individual, né? E se acredita que o racismo é praticado por pessoas individualmente ou grupos escancaradamente racistas, apenas. Quando eu sei que uma pessoa tem essa percepção? É quando eu vejo ela colocando pessoas pretas, indígenas e brancas no mesmo patamar, querendo dizer que todos somos iguais. Eu não enxergo cores, sabe? Essas colocações completamente morais, sem entender o caráter histórico e político do racismo, põem no esquecimento que todas as escolhas políticas que tornaram o racismo legal,
né, na nossa sociedade, e eu digo isso remetendo ao setor, ao âmbito jurídico, e que até hoje o torna legal, né? Foi manifestada na nossa história por homens de boa fé, de boa vontade, com o apoio moral de líderes religiosos e políticos, né? Com isso, a gente chega no que seria a concepção institucional de racismo. Mas antes, o que é institucional? Institucional é relativo à instituição. E o que é instituição? Instituição é um mecanismo social criado para controlar o funcionamento da sociedade, no controle dos indivíduos dessa sociedade. Como exemplos, nós temos as instituições religiosas, que são as igrejas, as instituições políticas, como os partidos e os três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. As instituições educativas, como as escolas e as universidades, etc., certo? Portanto, o racismo ele sai do âmbito do pessoal de cada indivíduo e ele começa a ser percebido como uma consequência de tratamento das instituições. Instituições essas que se encarregam de organizar a sociedade, de como os indivíduos dessa sociedade precisam se comportar. Na medida que as instituições dão orientações de como as pessoas precisam agir para conseguir fazer parte dessa sociedade, para elas serem reconhecidas como sujeitos nessa sociedade, as instituições tornam essas orientações parte da normalidade, essas regras sociais, normalizando assim, né, tipos de comportamentos que possuem significados pré-estabelecidos pela estrutura social. Nesse sentido, óbvio que numa sociedade multicultural como o Brasil, não vai existir consenso, né? Mas qual grupo étnico se meteu como o organizador da nossa sociedade que criou as instituições de controle social? É para refletir. O branco tem conflito histórico com quais grupos sociais? Lembre lá, escravidão de indígenas e africanos sequestrados, desumanização e genocídio para esses povos. Pois é, esses conflitos, eles, logicamente, foram incorporados pelas instituições. Por mais que tenha existido uma lei de liberdade da escravidão, por exemplo, ainda assim existia conflito fundamentados pelo racismo. Em quais condições deixaram os povos africanos no Brasil? A liberdade deles foi em prol de melhoria para quem? Para eles? Lógico que não. Foi para o grupo racial que detinha o poder, né? Que queria a melhoria econômica para si. Essa marca conflitante da nossa história está presente nas instituições brasileiras, porque é conveniente a organização da sociedade da forma como ela é. Porque ela possibilita que somente pessoas desse grupo racial aí estejam em determinados espaços, alcance determinadas realizações. Portanto, a desigualdade social faz parte das instituições brasileiras. Isso é tão verdade que precisa-se de cotas para entrar na universidade. Já virou até senso comum e conformismo uma escola de ensino básico que não te favoreceu uma boa educação. E a gente vai levando a realidade assim, normalizando todas as problemáticas que ela possui. E quando eu digo que o racismo institucional é real, porque elas próprias, pelo menos as que passam pelo processo de reconhecimento da estrutura desigual da sociedade que vivemos, reconhecem a necessidade de ações afirmativas, que seja possível que pessoas negras ou indígenas ocupem esses espaços que não podiam por conta do racismo. Exemplo de racismo institucional, eu vou citar um que aconteceu essa semana passada, na plataforma ali de negócios chamada LinkedIn. As pessoas dizem que lá, né, aparece muita oportunidade de emprego. Eu nunca nem vi, mas a LinkedIn, do nada, apagou
a publicação de vagas afirmativas para pessoas negras e indígenas da plataforma, como se isso acabasse ali violando as normas da rede social. E aí teve toda uma comoção na internet, inclusive teve cobrança feita pelo Procon de São Paulo para entender, mas por que vocês, essa empresa, essa rede social aqui retirou esse tipo de anúncio? Acabou que a LinkedIn reconheceu essa semana e atualizou as políticas de anúncio da rede, que permitiu, né, passou então a permitir a divulgação de publicações que expressem preferência por profissionais de grupos historicamente desfavorecidos na contratação em países onde esta prática é legal, né? Existe esse reconhecimento de que a nossa sociedade, ela existe a questão do desfavorecimento histórico. Então a gente vê, né, com isso, que o racismo faz parte da normalidade das instituições. E com o esforço coletivo, isso pode ser mudado? Talvez. Mas bora olhar para um pouco mais distante. Quem é que geralmente ocupa cargos públicos de poder nas instituições? Judiciário, no legislativo, nas reitorias de universidades. Imagine, tem algum negro, será, em posição de liderança na LinkedIn? Depois de eles mostrarem qual é o posicionamento deles, né, quanto à inclusão de pessoas negras e indígenas. Tudo isso é muito difícil porque as regras que se tornam padrões dessas instituições acabam dificultando que pessoas historicamente desfavorecidas subam na vida e acabem ocupando esses lugares. Aí pode ter alguém que vá dizer, mas tem um negro em tal liderança, mas em comparação com o tanto de gente negra que tem no país, faz sentido as pessoas brancas ocuparem a maioria dos lugares sendo a minoria na nossa sociedade? Agora, a gente chega, finalmente, ao que é a concepção estrutural do racismo. O que é racismo estrutural? Essa parte é bem complicadinha de se explicar, porque racismo estrutural é o que vem antes das instituições e antes das pessoas se tornarem racistas. Racismo estrutural é o estabelecimento do racismo na sociedade quanto relação que os indivíduos têm. Será que dá para entender? Um indivíduo é racista porque a sociedade que ele vive é racista. As instituições são racistas porque a sociedade que ela existe é racista. Inclusive, eis o motivo das instituições, pelo menos algumas, de se preocuparem com a desigualdade racial nas suas ofertas de oportunidades de inclusão nas suas empresas. É o reconhecimento de que a sociedade é racista. Não é à toa que, lá em 2020, um senador do PSL entrou com uma ação no Ministério Público acusando a loja Magazine Luiza de crime de racismo pelo fato da empresa ter promovido um processo seletivo para trainees, convocando somente jovens negros e negras e indígenas. Teve gente até que acusou o processo seletivo de racismo contra brancos, para vocês terem uma ideia. Mas que, felizmente, existe amparo institucional para que esse tipo de inclusão seja estabelecida, né? Seja legal. A norma publicada pelo próprio Ministério Público do Trabalho, a MPT, que fala assim, abre aspas, a importância das ações afirmativas destinadas à promoção de igualdade de oportunidades ao enfrentamento ao racismo e à promoção da igualdade racial no mercado de trabalho. Inclusive, a promoção de igualdade social para garantir a ordem econômica é constitucional, sabe? Quem souber ler, né, for uma pessoa letrada, vai conseguir ali compreender que isso faz parte da nossa Constituição também. Sabe por quê? A questão racial no Brasil é um problema de gerações. Não é algo que está relacionado ou sendo definido nos dias de hoje. O que rola é que a gente precisa identificar e compreender onde o racismo está, de onde ele vem, como ele funciona hoje, com tanto desenvolvimento tecnológico, né? Como é que ele se adaptou
com a evolução da nossa sociedade. Entender que a estrutura da sociedade que a gente vive é racista já é o caminho para mudar o nosso comportamento, as nossas atitudes, se preocupar com os sujeitos negros e negras e indígenas que a gente lida no nosso dia a dia. De novo, o racismo está na estrutura da sociedade que a gente vive, o que acaba tornando ele normal nas nossas relações. Por isso ele está em tudo, na política, nas relações afetivas, nas relações parentais, na economia. Assim, não se configura como uma doença social, mas uma estrutura em si. Eu acho que aí a gente consegue entender o que é racismo estrutural. Isso significa que racismo estrutural é a classificação de quando alguém é racista sem querer, que está ali reproduzindo um controle de imagem sobre o corpo de uma pessoa negra ou indígena sem a intenção de ser racista? Ops! Caiu aqui um racismo de mim. Isso é racismo estrutural, né? Não. As piadas, os comentários que têm viés racistas, não são racismo estrutural. São consequências do racismo estrutural e o racismo é estrutural porque você é racista também. Gente, eu espero que dê para entender o raciocínio do racismo estrutural. Lembrando aqui que racismo ele se encontra até quando ele não é explícito. Só pelo fato de você dar de ombros e não se importar com a condição de pessoas negras e indígenas no Brasil, você é um fucking racista. Pode não ser igual a um membro de uma Ku Klux Klan, por exemplo, mas ainda assim, por isso tu não deixa de ser racista. Ou por mais que você não concorde com a sua própria atitude ou fala racista, não vacile em reconhecer que foi racista e ponto. Não tem desculpa. É consequência da sociedade que a gente vive, mas a sociedade é consequência das nossas reproduções também, e a gente precisa se responsabilizar. Mas como? Se o racismo, por ele ser estrutural na nossa sociedade, a gente não tem como mudar algo que já está definido? Tem sim, minha irmã, meu irmão. As ações afirmativas são uma forma de amenizar os impactos do racismo institucional que torna possível uma mudança nas estruturas pelas instituições. Olha aí algumas empresas, instituições percebendo que o problema da nossa sociedade diz respeito às relações de raça também. É um reconhecimento tardio? Mas isso afirma a gente para mudar o mundo. As oportunidades para a gente ainda continuam poucas? Continua. Por isso a gente precisa cobrar mais, se colocar mais e debater persistentemente sobre esse problema que imobiliza muitos dos nossos. Precisamos de aliados também. Você que é branco ou branca, tenha uma atitude antirracista, seja para pessoas negras, pessoas indígenas, seja antirracista, se relacione, discuta a lógica desse desfavorecimento social, tu, no teu lugar de privilégio racial, não se conforme. Bem, o que eu tinha para falar sobre racismo estrutural eu falei e espero que tenha sido bastante enegrecedor o que foi dito. Agora, para encerrar, eu vou retornar ao tema ali do fight de Will Smith com Chris Rock. Eu vou explicar, né, para quem tá por fora desse acontecimento e eu vou dizer o que é que eu acho sobre isso que rolou. Na noite do Oscar, que foi no domingo, dia 27, Chris Rock, que é mais conhecido como Chris, da vida real de Todo Mundo Odeia o Chris, da série, do seriado, fez uma piada com a Jada Pinkett Smith, que é a mulher do Will Smith, que estava ali, né, presente juntos, os dois. E a piada do Chris foi dizendo que ela estava careca para estrelar no filme G.I. Jane 2, G.I. Jane 2, né? G.I. Jane é conhecido no Brasil também como Até o Limite da Honra. O filme é protagonizado pela Demi Moore, que interpretou a personagem principal, Jordan A. Neal, que era uma militar, né? Então, acabava que a atriz precisava cortar o cabelo para fazer esse papel ali, né? Precisando ficar careca. Alguns segundos depois que ele fez essa piada, o Rocky, o Will Smith levanta da poltrona, vai em direção ao Chris e dá um tapa na cara dele. Ele volta e se senta e grita: "Keep my wife's names out your fucking mouth." Tipo, deixar o nome da minha esposa fora da
da tua boca. O clima ali ficou tenso, gente. Silêncio, constrangedor. E isso repercutiu muito e teve críticas defendendo um e julgando o outro e vice-versa. Os famosos brasileiros se posicionaram, né? Enfim, a questão é que a Jada é careca por conta de uma condição chamada alopecia, também chamada de calvície, né? Que é a perda de pelos no corpo. No caso dela, essa perda de pelos no couro cabeludo deixa algumas falhas e o que fez ela raspar o cabelo todo de uma vez. A descoberta dessa condição foi muito triste para ela, né? Difícil para ela e a família dela, né? Também. A Willow, eu acho que muita gente conhece, né? Desde pequena, fazendo sucesso na música, ela ajudou a mãe dela, né? A Jada, a passar por esse processo. Ano passado, a Willow raspou o cabelo numa performance ao vivo de Whip My Hair e que, nossa, foi iconic. E só a família e a Jada sabe o que ela passou durante esse processo de aceitação da condição da alopecia. Isso consequentemente deixou o Will, né, nervoso. Sinceramente, gente, quem não ficaria? Dá pra perceber o constrangimento da Jada com todo mundo ali rindo. Algumas pessoas ficaram, nossa, pesado, amigo. O, o conselho de administração do Oscar se manifestou e muita gente queria que o prêmio de melhor ator que ele recebeu fosse retirado dele. Tinha gente dizendo que o Oscar, por ter dado o prêmio para ele, logo depois do momento da agressão, foi simbólico, como se a academia apoiasse esse tipo de comportamento. Eles fizeram uma pequena nota dizendo que repudiam a atitude, né? Repudiam qualquer tipo de agressão e que o Will Smith vai precisar receber uma punição que vai ser decidida pelo conselho, mas que retirar o prêmio dele é uma hipótese descartada. Sabe por quê, gente? Porque o cara entregou no filme que ele fez, né? E o prêmio de melhor ator é, como o próprio nome diz, é por ele ter sido o melhor ator e não sobre ele ter dado um belo tapa, né? Hein? Tem gente que extrapola a noção, gente querendo tirar o prêmio do cara, o cara já ganhou e é sobre isso, tá tudo certo. Mas eu, pessoalmente, não concordo com a agressão. Só em últimos casos e dependendo da situação. Mas eu não faço juízo sobre esse acontecido, sabe, gente? Pra mim, não existe o certo ou errado nesse caso. Existem os fatos. Eu olho pro Chris Rock e entendo que ele é comediante. Quanto artista, sei que ele, dentro da expressão que ele trabalha, pode cometer equívocos. Isso significa que não se pode deixar passar quando o comediante extrapola, mas não significa, né? Mas a agressão seria o caminho? Eu acho que não. Mas sabe-se lá o que a família do Will Smith não enfrentou com a condição da Jada Smith, a própria Jada, né? O que foi que ela sofreu? A família toda deve ter sentido, principalmente, né, ele nessa situação, vendo a mulher ser oprimida publicamente, esse homem negro que ama demais essa mulher negra, que esse casal tem uma família linda, ai meu Deus, que amor. Eu sei que pode chegar até a ser um pouco uma romantização da minha parte. Mas quantos de nós, pessoas negras, tivemos esse tipo de demonstração de afeto? Eu sei que para mulheres negras ser protegida é uma das últimas coisas que muitos dos seus parceiros oferecem. Por que será, né? Eu já ouvi de amigas que os próprios parceiros colaboravam para que elas se sentissem desconfortáveis no meio dos amigos, né? Mulheres negras não aceitem menos do que um Will Smith na vida de vocês, sabe? Homens negros, protejam suas minas pretas, mas lembrem, a agressão é o último caminho nesses casos. Não vai sair por aí dando bicuda, tá bom? Bom, gente, esse foi o episódio de hoje. Espero que tenham gostado.
tenham entendido mais sobre racismo estrutural e um pouco desse acontecido do Oscar de domingo. Lembre de deixar o seu curtir na plataforma que você está ouvindo esse podcast. Se inscreva, siga as redes sociais do Pense Duas Vezes. Tem episódio toda quarta-feira a partir das 11 da noite. Um abraço, até a semana que vem. Tchau!